chegando com mais um Só Prosa Boa nessa segunda-feira, em nome da Água Caiapó. O meu convidado de hoje é talvez um dos patrimônios que a gente tem em Jataí e que tem orgulho de ter, Antônio Ademar dos Santos. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela essa recepção. Primeiro, a gente precisa contar um pouquinho dessa história sua com Jataí, porque assim como muitos amigos seus, você não é de Jataí, veio do Sul, é isso? Perfeito. Vim em 1989, menino, né? E quando cheguei aqui, te conto um fato rápido, fiquei 21 dias, era o prazo de nascer pintinhas, né? E voltei para o Rio Grande do Sul e prometi, nunca mais eu volto para Jataí. Você não gostou? O que foi? Não, detestei. Vim fazer uma auditoria e retornei para o Rio Grande do Sul e não gostei de Jataí de forma alguma. Era muito desestruturada a cidade, como eram muitas na época, né? E aí a empresa que eu trabalhava me fez boas propostas para retornar para cá e graças a Deus ela me fez que eu vim. E sou muito feliz de estar aqui. E no começo você fazia o quê quando você chegou? Na verdade, eu vim transferido como contador de uma empresa grande aqui, Grupo Ferrarim, Agrofel. E passados assim, quando eu cheguei, passado uma semana mais ou menos, Plínio Ortiz me procurou e falou assim, soube que você está em Jataí e você era professor de dança gaúcha lá no Rio Grande do Sul e nós precisamos de um professor. E aí, casualmente, eu precisava me integrar com a sociedade e era apaixonado por isso, né? E aceitei prontamente e permaneci em Jataí até hoje. Dei aula em Jataí, Mineiros, Rio Verde e minha vida foi muito grata. O CTG me ajudou muito, a sociedade gaúcha, demais da conta. E tem uma pessoa específica que me ajudou demais, duas na verdade. Nelson Majone, um grande amigo meu. Sabino Majone, um irmão meu. E que legal que você tem para contar essas histórias de pessoas que te ergueram a mão na hora que você precisava. Exatamente. E a vida é assim, né? Um dando a mão pro outro. É isso. Eu acho que isso que faz com que as pessoas cresçam de todas as formas, né? Isso é muito bom. Tá, quando você veio para cá, quando que foi que surgiu o seu negócio? Meu negócio. 1990, alteração na legislação previdenciária. Todo produtor rural que tivesse formalização na mão de obra no âmbito rural, ou seja, assinasse a carteira de trabalho, ficava eximido de pagar o fundo rural. Como eu dava aula no CTG, os produtores, que eram, no caso, frequentavam lá, me procuraram no outro dia. Eu trabalhava com o Vitor Gaiardo, me cedeu uma sala na Mecol, lá na José Pereira Rezende. Um abraço para o Vitor, meu parceirão, meu compadre. E aí eu tinha o Vitor como cliente e mais um ou dois. Daí, no outro dia, eu tinha 100 clientes. E assim que surgiu a Unitec. Fundei a Unitec, coloquei ela no topo, de todas as formas. E depois montei a Tato Consultoria, que foi a segunda empresa. Tá, então a Unitec ela surgiu, você decidiu justamente resolver uma dor, um problema do produtor naquela época, né? Perfeito. Assim, a oferta da mão de obra nesse segmento que é a contabilidade era meio reduzida aqui. E como o agro estava se instalando ainda, não era assim uma coisa pronta, vamos dizer, muita gente ainda vindo para cá, esse conhecimento da área rural já era mais restrita, né? E aí veio de encontro exatamente a minha especialidade. Criei a Unitec e fomos muito felizes. E qual que foi o maior desafio nesse início da sua trajetória, que você acha que assim, foi o mais desafiador para você? Primeiro comprar as máquinas, né? Comprávamos máquinas, computadores, calculadoras no consórcio em 24 parcelas. Nossa, era muito caro então, Jesus do céu. Muito, muito. E grande também o tamanho. Grande. Hoje você tá na palma da mão no celular, você resolve tudo, né? Tá aí. 286 o primeiro computador, compramos em 2 anos para pagar, né? Olha bem.
A calculadora Facite em 10, 12 também, né? Então, assim, era se estruturar. E o grande desafio, o maior, na verdade, era exatamente entregar a demanda que estava sendo necessária, que é justamente o conhecimento no agro, na questão contabilidade do agro. E aí debruçamos noites, desafios aí de trabalho e de estudo para se aperfeiçoar. Esse foi o desafio. Tá, e depois dessa sua história, desse seu relacionamento, eu acho que isso é importante, porque a gente constrói o legado, a história da gente com relacionamento, com Perfeito. amizade. Eu percebo isso, que na sua história foi isso que aconteceu, é isso? Foi perfeitamente. E depois você decidiu, nasceu aí, um pouco mais recente, a Tato Consultoria. Como é que surgiu? Conta pra nós. Na verdade, como a Unitec estava pronta e eu tinha um casamento com a Renata, meus filhos, Antônio Filho e Frederico, e logicamente a demanda por algo mais do que a contabilidade propriamente dita me fez criar a Tato, que se dedicou a planejamento tributário e a sucessão patrimonial, que são as holdings familiares, né? Então a Unitec cuidava da base operacional e a Tato cuidava do terceiro piso, vamos dizer assim, que é justamente aquela parte mais técnica, mais aperfeiçoada. De consultoria mesmo, De consultoria mesmo, não só de execução, né? E aí acabamos deixando a Unitec para a Renata e para os meus filhos e fundamos e mudamos, né, a estrutura física também da Tato, uma sede própria nossa também, para continuar atendendo contabilidade rural, estritamente, e o rol de serviços que é a minha especialidade, que é sucessão de patrimônio, consultoria tributária e planejamento. É importante o produtor estar preparado e fazer a sucessão? Qual que é o momento certo? O momento certo é exatamente quando as famílias sentem necessidade de passar exatamente o seu legado de história de gestão e patrimônio. Imagine, eu prefiro passar o meu patrimônio quando estou bem, tanto de patrimônio quanto psicologicamente e saúde, ou quando eu estou inverso disso. Então, exatamente, a estratégia é suceder patrimônio quando eu estou bem. Tem uma máxima que diz: dinheiro tem que se economizar quando se tem. Quando não tem, não há o que economizar. É a mesma coisa patrimônio. E acaba sendo também uma necessidade até para a questão do eventualmente falecimento, muito mais, é menos burocrático, é muito mais facilitador, né? Com certeza, porque atende à vontade dos patriarcas em relação à estrutura familiar, né? Quem se esforçou mais ou menos dentro da relação de família, e também quem tem a aptidão para dar sucessão ao negócio, porque se suceder, patrimônio é barbada, todos são herdeiros, mas sucessores nem todos. Aí é que está o grande diferencial. Planejar sucessão em vida é uma atitude corajosa dos patriarcas e necessária para os filhos, porque eles são treinados com a presença dos pais. E a vontade dos pais em vida, eu acho que ela traz uma eficiência muito maior, porque eles conhecem os filhos que têm. Agora me conta um pouco sobre, acho que envolve, e a gente precisa falar, você está falando de planejamento, está falando de consultoria principalmente, e nós estamos acompanhando alguns ciclos de safra que não são muito bons. A gente está falando de imposto, de tudo quanto é jeito que nós estamos vivenciando agora. A gente fala de um governo que não apoia o agro. Essa é a realidade, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. É desafiador ser produtor rural em 2026? Guilherme, é muito desafio, é enorme o desafio. Eu digo que sobrevivermos 2026 será uma grande vitória, porque muitos produtores estão endividados ou com falta de recurso em caixa, crédito restrito, adimplentes muitas vezes, ou inadimplentes, por conta exatamente de uma margem achatada e um governo federal horrível. Eu falo de peito aberto, de coragem plena, que a primeira função nossa é realmente resolver o problema político do Brasil.
A segunda é exatamente reformar a reforma tributária. E a terceira é exatamente encorajar de novo os produtores rurais, porque eles estão, além de descapitalizados, endividados, estão assustados, porque é horrível o descaso, é um assalto à moral. Fica parecendo assim que quem produz, que quem carrega esse país nas costas foi deixado sozinho. Né? Exatamente. Soltaram a mão do produtor. É essa visão que eu tenho. Não sei se é isso que você consegue ver aí, que você está mais na prática. Não, com certeza, Guilherme. E veja bem, PL 5122, que era da renegociação das dívidas, moroso e não chegaria em tempo. MP 1376, que é a renegociação das dívidas. A primeira coisa que está escrita é a cargo das instituições financeiras operarem a renegociação ou não. Então eu te pergunto. Então não tem negociação, não tem. Quem que vai querer operar a negociação, sendo que uma medida provisória ela só sugere? Exato. Né? Então, faltou exatamente respeito com o agro da parte do governo federal, porque isso era hoje a situação, Guilherme, é de uma securitização de 20, 25 anos com juros básicos, com todos os direitos que os produtores têm, exatamente de reestruturarem as suas dívidas. E não é perdão de dívida, é tempo para pagar e continuar na atividade. Não é o que está acontecendo. Porque inviabiliza o produtor rural, é isso que está acontecendo? Claro. Margem achatada. Aí tem uma lei que ainda ela não é cumprida pelo próprio governo federal, que eu não vou lembrar o número dela agora aqui, mas é uma lei exatamente que diz o seguinte, que o produto rural tem um preço mínimo e deve ser respeitado. O preço mínimo do soja, do milho, do algodão, do feijão, do que for, é o custo acrescido de 30%, que é a margem mínima a ser obtida pelos produtores. O governo federal não cumpre isso. Por quê? Porque não existe preço mínimo. Existe um preço ofertado pelas companhias. E assim, vende quem quer. Vende quem quer ou quem tem precisa. Conta para pagar. Exatamente. É tipo isso. Perfeito. Ou seja, os custos foram majorados a um soja de 180 e não retrocederam. O soja retrocedeu a 100, 110, hoje 120. E o prejuízo está lá para quem está produzindo. Exato. E o patrimônio indo embora com alienações fiduciárias, que são as AFs, que os bancos... Então, seu perfil de cliente mudou? Você tinha um cliente estável, né, produtivo, e aí, a partir de agora nós estamos em 2022 em diante, aí a situação ficou ruim. Exatamente. Aí ficou muito ruim. Porque desanimou, descapitalizou. 23, 24 para cá, tudo, 24. Né? Desanimou, descapitalizou. E tem mais um detalhe, o produtor vem fazendo o quê? Investindo sempre no quê? Compra de máquinas, abertura de áreas, compra de áreas, negociando, né? E investindo na própria cidade. Não se vê mais isso. O comércio paga a conta junto, porque não tem cliente. E assim, o serviço, tudo, turismo, tudo se retrai. O Brasil perde de todas as formas. E o governo federal não vê isso como? Agora, eu estou observando, vamos falar especificamente de Jataí, porque nós vivemos essa realidade. Na pandemia, a gente viu que as coisas estavam diferentes do que está agora. Gente, é incrível, você pode perceber. Eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo um vídeo de drone, mostrando a cidade durante a semana. Agora, em julho, não tinha ninguém na cidade. A crise que está no agronegócio, ela chega, nós que estamos aqui dentro, muito inseridos, no comércio da nossa cidade. Claro, reflete geral. Tem solução? Claro que tem. Deixa o produtor produzir, cumpra a lei federal, que é o preço mínimo, pelo menos, tá? E dê prazo, dê só um tempo para os produtores pagarem as contas que foram constituídas tentando produzir, tentando ter margem. E aí lá era um cenário diferente. Quando o produtor fez essa dívida, né? Claro que era. A perspectiva era outra. Exato. O preço do grão estava lá em cima, né? Às vezes você vê um produtor assim, falando, não, o cara comprou uma caminhonete. Pois ele comprou uma caminhonete. Sabe o que ele fez com essa caminhonete? Primeira coisa, pôs trabalhar. Segunda coisa, ele girou dinheiro no comércio e na indústria de automóveis. E gerou o quê? Combustível. E gerou o quê? IPVA. Né? E aí ele fez o quê? Ele fomentou o comércio. Não, isso
Hoje até para comprar uma caminhonete, o produtor pisou no freio dizendo, não, vou ficar mais um ano ou dois com essa porque eu não estou podendo investir. Veja bem. A Tato Consultoria, ela ajuda nesse momento, ela mostra o caminho, como é que funciona? Exato. O que a gente faz? A primeira coisa que eu estou nas minhas palestras e nas minhas reuniões com os clientes, eu estou demonstrando para eles o comportamento que eles têm tido em 2025, meados de 25 e 26, ou seja, eu pego um ano e eu faço uma simulação dizendo o seguinte, olha, a sua prática é essa, você compra nessa época, vende nessa época e os montantes são esses. Eu simulo e mostro para ele como é que vai ficar de janeiro de 2027 em diante. Ou seja, se ele não mudar o perfil dele de compras, não mudar o perfil dele de recursos que ele possa ter, ele vai contribuir com 5,6% em 2027 e vai chegar a 12% a 13% até 2033, exatamente por conta da reforma tributária. Então, 12 ou a 13 é aproximado. Mais 27,5 dão quanto? Dão 40%. Guilherme, que isso? é a mesma coisa que o seguinte, o produtor rural que tiver um lucro de 100 vai pagar 40 para o governo federal, 40%. É estrondoso o aumento da arrecadação que vai haver. Chega a ser devastador. Exato. O aumento da arrecadação que vai haver, e digo que o próximo governo federal vai ter dobro, triplo ou até muito mais do que isso de arrecadação. Tomara que seja uma boa pessoa que administre isso. É por isso que você falava que a gente precisa começar pela política, né? Perfeito. É isso. Temos que resolver o problema que já existe. Então, hoje, o seu trabalho é transformar números em estratégias? Perfeito. É isso? É isso que eu faço. O que a Tato faz? A Tato faz contabilidade rural. Eu tenho a minha equipe que cuida de contabilidade. Mas eu pego a contabilidade e transformo números em gráficos, em análises e crio as estratégias para o cliente personalizada. Não existe receita de bolo. Tá? Cada situação, Cada caso é um caso. cada caso é um caso. E aí, quando a gente fala de reforma tributária para a questão do produtor rural, ela é diferente do que para as empresas, é isso? O impacto para o produtor, então, desse jeito que você está me falando, é muito maior do que para as empresas, seria isso? Vou te falar que é horrível, muito maior, e vou te explicar por quê. Com a reforma tributária, todos pagarão impostos. Com a reforma tributária, todos pagando impostos, os valores dos serviços, das peças, dos equipamentos, são majorados para atender um preço de venda com margem. O que me custava, por exemplo, 100, acrescido uma margem de 30, dá 130. Era esse o preço que o produtor pagava por um equipamento, por um fertilizante, por um químico, que são os inseticidas e herbicidas, etc. E agora, como a revenda, por exemplo, o fornecedor desse produto tem um encargo a mais, onerou mais o serviço, a peça, o equipamento e o químico, logicamente que na formação do preço de venda dele, ele vai acrescer essa obrigação a mais com a reforma tributária. E quem vai pagar a conta? O consumidor. Quem é o consumidor? Nesse caso, o produtor. Então, o produtor vai pagar o aumento da carga tributária que está sendo inserida para as empresas, de todos os segmentos, indústrias inclusive, e vai pagar mais sobre sua renda. Então, Guilherme, o agro vai pagar a conta. O agro tem feito assim tudo pelo país e agora sobre ele recaiu tudo sobre todo esse encargo da reforma tributária. Vai falar assim, não, Antônio está falando isso, mas o PIS já existia, o COFINS já existia, o ICMS já existia. Sim, mas tinha muita estratégia para pagar menos, agora não mais. Não tem saída, né? Não tem saída. Gente, e aí a gente vai falando aqui, vai entendendo um pouco mais desse cenário, porque quem era o herói acaba desse jeito sendo colocado como vilão. Perfeito. Não é isso? É como se o produtor fosse pagar a conta para a arrecadação ser maior, para servir de desvio. É o que vimos.
Muito bem, eu estou hoje recebendo o Antônio Ademar dos Santos, da Tato Consultoria. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outros assuntos aqui também, Vamos. sobre um pouquinho acho que da vida, acho que esportiva, posso falar assim? Pode. Né? Então, daqui a pouco a gente fala, mas eu quero agradecer o apoio, a parceria do Hotel Termas Bom Sucesso. Lembrando, gente, que vai ter show no Hotel Termas Bom Sucesso, feriado em Rio Verde, o seu destino já é certo. No dia 5 de agosto, aproveite o feriado da melhor forma, um dia de descanso, piscina termal e show ao vivo com Bárbara Teles no Happy Hour do Termas. Valor R$ 70 por pessoa, chama sua família, reúne os amigos e venha para o aniversário de Rio Verde, comemorar em Jataí, lá no Hotel Termas Bom Sucesso, que vai ser um arraso. R$ 70, show com Bárbara Teles, e você aproveita. Obrigado ao patrocínio aqui do Hotel Termas Bom Sucesso, um oásis do Cerrado. É bom, não é? Hotel muito, Termas. Demais da conta. Quando você está muito estressado, você vai tomar um banho. Vou mesmo, vou. Tomo uma lá também. E geladinha, viu? Ei, mas é bom. Um abraço, pessoal do Hotel Termas, bom sucesso. Eu quero também agradecer o pessoal da Tabelionando Cursos Jurídicos. Eles têm conhecimento prático para quem vive do extrajudicial, e no extrajudicial a gente resolve muitas coisas, e é por isso que a Nayana, agora acertei, né? E a Joane estão fazendo um curso também de imersão uso campeão extrajudicial. Vai ser dia 22 de agosto, ao vivo. O link está lá na bio, no Instagram deles. É Tabelionando Cursos Jurídicos. Você vai falar com a Joane, vai falar com a Nayana e vai fazer esse curso. O link está lá. Você faz a sua inscrição e participa dessa imersão. Essa é uma das possibilidades. Dia 22, agora de agosto. Elas sempre estão trazendo cursos, várias opções para você se especializar no extrajudicial. A gente sabe que a justiça é morosa, demora mais, e elas que são experientes, tabeliãs, cartorárias, há muito tempo, tanto uma quanto outra, elas vão fazer esse trabalho de imersão, os cursos online, para que você também possa aprender muito mais. Extrajudicial, sem dor de cabeça, é com a Tabelionando Cursos Jurídicos. Acesse o Instagram, Tabelionando, desse jeito, e procure pelas meninas. As duas são, inclusive, parceiras nesse projeto. A Nayana Lira e a Joane Tavares vivem o dia a dia do extrajudicial e sabem exatamente onde estão as dúvidas, os erros mais comuns e os desafios que ninguém te ensina na teoria. Conteúdo para quem precisa decidir, resolver e seguir com segurança. Essa imersão é uso campeão extrajudicial, dia 22 de agosto, 8 horas de imersão online, ao vivo, e você pode pagar dividido em até 3 vezes. Um abraço às meninas lá, a Nayana e a Joane. Obrigado aí também pelo patrocínio. Agradecer a Buc Churrascaria. Lá você gosta, né? Lá é bom, Buc hein? Churrascaria. É a melhor. E outra coisa, além do churrasco, tem pizza à noite. Tem. Uma delícia. O prazer de saborear um bom churrasco e uma boa pizza, aberto de terça a domingo no almoço e no jantar. Faça sua reserva no 3636-9262. Um abraço à Nívia, que vai estar comigo essa semana, e também ao meu amigo Cláudio, da Buc Churrascaria, o chopp mais gelado de Jataí, o chopp Brahma. Gostoso, hein? Bom de tudo, e o churrasco no ponto. E aqui sabe um churrasco bom, né? Aqui sabe fazer um churrasco bom. Sei, vamos fazer um, né? Eu tô esperando, né? Tá bom. Muito bem, hoje recebendo então, daqui a pouco a gente agradece mais os nossos parceiros aqui, recebendo Antônio Ademar dos Santos, falando sobre um assunto importante, acho que até para o produtor acaba sendo uma espécie de uma aula mesmo, de um bate-papo, para a gente alertar sobre tudo isso. E quem não está bem assessorado vai ser pior, não é? Eu fico imaginando isso. Guilherme, eu enxergo assim, ó, que o produtor rural, ele é exímio produtor. Às vezes ele peca e não é difícil pecar no comércio porque não tem bola de cristal, né? Isso é óbvio. Uhum. Mas ele é bom para produzir, ele é bom para gerir a fazenda e nós precisamos exatamente conhecer a fundo essa atividade que eles exercem exatamente para poder ajudar mais. Eu tenho uma sorte enorme, eu sou o cara de sorte, tá? Por que eu sou? Porque na minha área profissional, eu sou produtor rural também, então eu não ofereço ou eu não sugiro o que não é aplicável, o que não é possível realizar. Então, é exatamente assim, essa é a minha sorte.
Gente, vou até brincar com a frase que você falou, não dá para brincar com a sorte. Né? Não dá para brincar com a sorte. Então, escolha realmente a consultoria para você ficar muito... acho que até a palavra que eu posso usar é amparo. Amparado, tranquilo, porque realmente vem aí um leão com muita fome de tudo e a gente precisa estar muito preparado para isso e tomara que o nosso próximo presidente da República resolva a questão dessa reforma. Reformar a reforma, igual você falou, né? É verdade. Precisa. Na hora de tomar decisão, é importante também ter esses números na mão, né? De como fazer, não é isso? Veja bem, em relação à reforma tributária, pense o seguinte, eu me credito quando compro insumos e me debito quando eu vendo produção para pagar essas aquisições. E aí, a minha venda vai ocorrer em março do ano de 2027 para pagar uma compra que eu fiz em 2026 de fertilizante, que eu já coloquei no solo, dos químicos que já utilizei, etc. Né? Então, o que acontece? 2026 não vai me gerar crédito, 2027 vai me gerar débito. Então, eu já estou fadado a pagar 5,6% do valor total que eu vender para pagar a conta de 2026. Se não tiver estratégia, é essa conta. E qual que é a estratégia, Guilherme? É exatamente o seguinte, quem não conhecer os seus números vai pagar mais caro. Então, o que a gente oferece dentro da Tato? Primeiro, a minha experiência desse longo tempo, né? Que não podemos nem falar quanto tempo de produção, né? Nós combinamos isso, você não vai falar. Mais de 15. Mais de Ficou 15. Bom? Ficou bom, então, assim, o que a estratégia é? Conhecer os números, analisar os números e aplicar ele para gerar economia. Então, gerar economia não é só negar. Gerar economia é planejar e achar alternativas viáveis para pagar um pouco menos de imposto, porque esse realmente é um acréscimo de imposto não previsto, e vem a reforma tributária e fala assim, não, mas os produtos primários das cestas básicas são todos isentos, a exportação é isenta. Cara, eu vou ir numa companhia, faço uma venda e eu sei se a minha mercadoria eles vão exportar para me alcançar. Eu sei se essa cesta básica, por exemplo, é feijão, arroz, mas não inclui soja, que é produto básico para óleo de soja, deveria ter inserido. O milho também pode ser usado para ação humana ou animal e que iria desencadear exatamente alimento. Mas não, é uma enganação a forma com que eles divulgam e dizem que não estarão onerando os produtores. Mentira total, os produtores vão se onerar em no mínimo 5,6% em 2027, vai chegar a 13% em 2033, sobre a produção, sobre o excesso, né? Sobre o resultado do lucro bruto, vamos dizer assim. Pois é, e aí a gente está falando, gente, de um problemaço que está sendo gerado, mas eu acho que melhor do que desesperar é procurar, então, a Tato. Como é que faz para falar com a Tato Consultoria? No Instagram é fácil, eu já vi aqui, peraí. No Instagram é fácil, né? Avenida Boa Viagem 213, né? Fica pertinho da Marquió, mas todo mundo me conhece, eternamente eu vou ser o Antônio da Unitec, Tato.assessoria. Tato Consultoria. Contabilidade rural, planejamento tributário, hold e reestruturação trabalhista. O que é reestruturação trabalhista? Ótima pergunta, eu sou fã dessa, hein? Reestruturação trabalhista, o que acontece? Quando se contrata uma mão de obra, o que se combina primeiro? É exatamente quanto que o produtor vai pagar para o operador. Certo. Só que há uma confusão. Eles falam assim, Guilherme, vou te contratar, você vai ser um plantador ou um aplicador de defensivos e etc. Você vai ser um operador bom, então você vai ganhar R$5.000, tá? Salário bom hoje, né? R$5.000. Só que não era essa forma de contratar. Por quê? Porque a gente sabe que o operador lá pode ter direito à periculosidade, à insalubridade, às horas extras, e aí ele vem e fala o seguinte, não, mas eu pago uma comissão, que é essa terminologia que eles usam, uma comissão para pagar, para bancar esses domingos e feriados trabalhados, essas horas extras, esses adicionais. Não, fez tudo errado. E a reestruturação trabalhista é justamente essa, o primeiro valor que deve ser contratado é entender qual é a remuneração. A remuneração era para ser 5 mil, não o salário.
O salário era para ser 2.500, acrescido de periculosidade, acrescido das horas extras que foram trabalhadas, domingo e feriados, DSR, que é descanso semanal remunerado, e etc., era para dar os 5.000. Mas ele contratou por 5.000, então deve tudo isso a mais. Veja bem, forma de contratar, né? Aí, ao invés de pagar a comissão, deveria pagar prêmios, e aí ele deveria fazer metas, porque prêmio é o pagamento pelo desempenho superior ao esperado, mas o que você espera? Então tem um acordo para isso. Tem que ir para o papel, né? Tem que ir para o papel. E aí o que acontece? Não se faz isso e espera ou fica na mão de uma ação trabalhista. E o número é 996-15-4244. Para você que está me assistindo, contrate hoje mesmo a Tato Assessoria para Contabilidade Rural, Planejamento Tributário, Hold e Reestruturação Trabalhista, e não tenha dor de cabeça, porque com a Tato não tem dor de cabeça. 996-15-4244, 99676-4450 é o Antônio Ademar da Unitec, que é da Tato. E tem mais uma, negócios rurais é comigo mesmo. O que acontece? Quer comprar? Quero comprar. Então, faça o negócio e me entrega o negócio que eu formalizo, ou seja, analiso a questão jurídica, a questão ambiental, a questão tributária e entrego o contrato da forma que deveria estar. Cara, muito bom isso. E tudo que eu não souber, eu corro atrás. Parceiro tem. É isso aí. Deixa eu te falar outra coisa. Agora vamos falar um pouquinho dessa paixão que você tem aí, que está também nesse sangue gaúcho. Talvez seja isso, né, do laço comprido. Guilherme. Laço comprido foi o seguinte, né? Eu fui 15 anos professor de dança, aí a idade chegou, não queria mais dançar, fui laçar. E aí essa questão de laçar, ela é uma terapia, cara. Quando você monta a cavalo, é como se estivesse recarregando realmente energias, né? Faz bem para a saúde, faz bem para a mente e faz bem para o corpo em geral. E o que eu fiz? Criei a Alma Farrapa, criei a LCA, transformei o laço comprido num esporte. Hoje a LCA, Liga Classe A, ela faz é a maior entidade no esporte brasileiro, em número de dias, 11 dias, em maior número de estado, que vem aqui em Jataí, fim de abril e início de maio, 18 estados. Caraca. Maior público de laçadores, 2.000 laçadores, 1.500, 1.000, não importa, mas é o maior. Maior premiação, quantos você acha que eu dou de prêmio lá na LCA? Não faço ideia. A campeira deu 90 mil. Quanto você acha que eu dou? É mais que a campeira? É um pouquinho mais. Então 100 mil. 5 milhões. 5 milhões em prêmio? 5 milhões em prêmio. Por quê? Por quê? Assustei, por quê? Por quê? Porque eu faço a final do laço comprido brasileiro e agora é mundial. Eu trago em Jataí, pela LCA e pela Alma Farrapa, 18 estados que são selecionados os laçadores a nível Brasil, e eles vêm aqui disputar como se fosse a Copa do Mundo do laço comprido. E fica e a cidade em evidência com isso, né? Nossa Senhora, fomenta aí muito, né? Tudo. Comércio, serviço, turismo e etc. E hoje Jataí já era muito conhecido porque a gente sempre se esforçou muito, né, através do CTG, verdade, para ir fora. Eu lembro de gente da Bahia, de muitos lugares, Luiz Eduardo Magalhães, né? Lembro de muita gente vir de fora para conhecer. E agora esse evento superou. Totalmente, Brasil. Ano que vem tem de novo. 29 de abril a 9 de maio, 11 dias. Já é data batida, já? Sempre, eu termino um e lanço a outra. Shows, praça de alimentação, o laço, aí vamos trazer montaria em touros também, vamos trazer laço curto, né, que é o team roping, vamos fazer já está evento. aqui, ué, é esse aqui? Já tem um cartaz aqui, LCA? É isso aí, deve Premiação, ser. 5 milhões de reais. Oh, não menti, tá aí. Na final da LCA, 400 mil por nível de laço. Total, 1.600.000 nos 4 níveis para a final da LCA, é isso? Mais 2 provas extras, 2 horas de RAM profissional, 1 baú motorhome. Vale 800 mil cada um. Não, quero um desse? 3 aí tem, né? 3. Mais quantos carros? Caraca, tem mais aqui. Ó, gente, estou mostrando aqui mesmo. Ó. Quantos carros tem a mais? 6. 10. 10? 6 em cima e 4 embaixo, 10 carros. Dupla, um amador e um profissional, julho e agosto. Caraca, que chique isso, hein? Nós transformamos o laço comprido assim, porque é justiça desportiva, esse é o propósito. E aí toda a arrecadação que a gente consegue com o esporte aplica nele mesmo. E então você é competidor hoje? Eu sou e do bom.
Ah, mentira. Eu só sou. E esse período agora que você abre aí para as filiações, é isso? Isso. Já está aberto o período para filiar? Está aberto. Encerra a final e abre a filiação para a próxima temporada. E a gente faz etapas de todos os estados brasileiros e seleciona as pessoas, os laçadores lá. E a grande final já está aí. A grande final já está aí. Agora vem Alemanha, Estados Unidos. Nesse agora, Paraguai, 2027? Exato. Paraguai e Uruguai. Argentina, perdão. São 5 países que estarão disputando o título. Então a quantidade aqui vai superar muito. Totalmente. A quantidade de pessoas. Vai ser o maior da história. O maior. Mundial vai ser agora. Caraca, que legal isso. Bom. E você já sabia desde criança laçar ou não? Ou você aprendeu no caminho? Porque dançar você já nasceu dançando. Né? Dançar eu sou bom, mas laçar eu ainda estou aprendendo. Ai. Mas acaba sendo também uma maneira de você, com tanto trabalho, de desestressar, de acalmar, né? De se divertir, né? Na verdade, sim, às vezes o pessoal fala assim, o Antônio largou de ser contador ou ele fica muito fora. Na verdade é o seguinte, eu quero deixar um testemunho aqui. Toda segunda-feira, às 8 da manhã, 7 horas na verdade, eu estou dentro do meu escritório, às vezes até antes. Independente de eu ter ido laçar o final de semana. Então, final de semana é meu, né? Mas a segunda até sexta eu sou contador. Tá certo. Agradecer ao Léder Gomes, nosso parceiro aqui. Ele é especialista na casa própria, mais de 100 imóveis entregues, aprovação facilitada e entrada reduzida. Fale com ele e descubra aquisição e construção independente do padrão. Você pode falar no 992 18 2527, Léder Gomes. E fez um podcast incrível falando dessa história de aquisição e construção. O cara tá colocando todo mundo para morar bem e com tranquilidade, sem arrochar demais e, o melhor de tudo, dividindo a entrada, parcelando a entrada em suaves prestações para você tirar o sonho da casa própria do papel. A J Cruzeiro é nossa parceira por aqui e tem também, agora já está chegando aí mais um feirão da J Cruzeiro. É isso mesmo, vem aí a maior negociação, a J Cruzeiro completando aí esses 41 anos e para celebrar essa data histórica em grande estilo, vem aí o hiperfeirão de aniversário 41 anos, de quarta a sábado, todos os departamentos com ofertas fora do normal, menor preço do mercado e facilidade imperdível. Você vai parcelar tudo em até 10 vezes sem juros, condição que você só encontra na J Cruzeiro para garantir, tirando o seu projeto do papel, não fique de fora. Aproveita porque são 10 vezes sem juros. E também tá faltando aí só, quarta tá chegando, hoje é segunda, depois de amanhã começa todo o estoque em 10 vezes sem juros no feirão de aniversário da sua J Cruzeiro. De quarta a sábado, o tão esperado momento. Essa aqui tem história, né? Quando você chegou aqui, eu estava começando. Tá. Conheci o Zé Cruzeiro, o Júnior, aqui perto da Praça da Matriz, né? Era aqui, na aqui? Catedral, ué. É ali, do lado de lá, na Marechal Rondon. Sei tudo sobre ele. Não era para falar de idade, desculpa. Já foi. Para cuidar dos seus dentes, eu indico a Clínica CEOSP. Meu amigo Zé Lúcio e toda a equipe estão prontinhos para te atender. Um sorriso novo começa na Clínica CEOSP. Planejamento e execução alinhados para desenvolver função, estética e confiança. Tecnologia, técnica e eficiência aplicadas em cada etapa. Tudo isso o Zé Lúcio tem. Mais de 40 anos de experiência cuidando da sua saúde bucal. De segunda a sexta, das 8 até as 18. E você pode chamar o pessoal lá da Clínica CEOSP com o contato que é o mais fácil do Brasil. E eu te conto agora. 3052-2087. 3052-2087. O nome é Clínica CEOSP. Tem também aqui, acabou, né, Adriana? Aqui nós vamos passando aqui os patrocinadores e aí a gente vai falando nos episódios, a gente vai gravar daqui a pouco mais um. Então, agradecer a todos os nossos patrocinadores. Qual que é o recado que você quer deixar? Eu queria primeiro agradecê-lo pela participação com a gente no Sou Prosa Boa. Tomara que você venha mais vezes, até a gente fazer uns podcasts aí específicos para o produtor rural. Acho que é importante isso para a gente levar conhecimento. Te agradecer, te desejar muito sucesso, que Deus continue te abençoando muito. Te agradeço, Guilherme, sempre estarei à disposição. Acho que o que a gente tem que fazer na vida é colaborar, é entregar e é exatamente proporcionar, como você está falando, prosa boa, e no meu caso, boas notícias ou notícias seguras, exatamente para os produtores rurais, ao qual eu sou realmente admirador. Muito sucesso, obrigado. Eu que te agradeço, um grande abraço.
Gente, um grande abraço a você também. Amanhã tem mais, só prosa boa. Valeu. Agora fica sentado aí.